Ok, boa noite a todos. Que possamos, nessa noite de hoje, aproveitar o máximo esse estudo do livro de Deleuze, né? Temos vários estudos já, né? Na sequência. Está tudo disponível no portal do Magnetismo no YouTube. E hoje a gente vai para a página 65 das instruções práticas sobre o magnetismo animal, né? A gente hoje chama de magnetismo humano, do magnetizador Joseph Philippe François Deleuze, mais conhecido como Deleuze mesmo. Mas na psicologia tem um Deleuze que ele é muito sábio também, para não confundir, a gente diz que é o magnetizador Deleuze, que Allan Kardec chamou de sábio Deleuze. Então vamos lá, pessoal, Vamos começar, Irani, a leitura? Vamos, antes de iniciar, a gente pedir a Deus, a espiritualidade que esteja presente, nossos anjos, guardiões, né? Para que a gente possa estar bem atento, bem preparado para absorver esses grandes ensinamentos, né? Esse estudo do magnetismo, que nós possamos estar de bem, né? Bem sintonizado, em harmonia, e vamos lá. Para magnetizar uma árvore, se começa por abraçar-lhe o tronco durante alguns minutos. Afasta-se depois e se dirige o fluido até a copa e desta até o tronco, seguindo a direção dos ramos grandes. Quando se tem chegado à reunião dos ramos, se abaixa até a base do tronco e se conclui por magnetizar a terra ao redor, a fim de espalhar o fluido pelas raízes e de voltar-se a levar desde as extremidades dessas mesmas raízes até o pé da árvore. Quando se tenha concluído por um lado, repete-se o mesmo situando-se do lado oposto. Essa operação, que é questão de meia hora, deve se repetir 4 ou 5 dias seguidos. Atam-se à árvore algumas cordas para servir de condutores. Os enfermos que se põem ao lado da árvore começam por tocá-la, apoiando-se no tronco. Depois se sentam no solo ou em cadeiras, pegam uma das cordas suspensas dos ramos e a rodeiam ao corpo. A reunião dos enfermos ao redor da árvore mantém a circulação do fluido. Entretanto, convém que o magnetizador renove e regule a ação de vez em quando. Basta para isso tocar a árvore durante alguns momentos. Também produza cuidados particulares aos que os necessitam. E se entre os enfermos haja algum que experimente crises, o afaste da árvore para magnetizar-lhe a parte. Eu vou explicar passo a passo aqui. Só que tem um probleminha no seu microfone, Irani, que é o ventilador, eu acho. Porque na hora que ele gira, tem um momento de bru, bru, Vai ser ele bru. mesmo. É. Então, eu sou muito, desculpa a expressão, eu sou muito fresco, sabe? Qualquer barulhinho me incomoda pra caramba. Inclusive meu cachorro aqui começou a Tá latir. bom. Mas tudo bem. Então, vamos explicar aqui como é que magnetiza uma árvore. Eu quero que vocês participem comigo, por favor, porque é tão bonito ver Deleuze ensinando, porque ele aprendeu provavelmente com Marquês de Prosseguir, tá? Além da contribuição de outros amigos. Patrícia, mas eu acho que enfim, mas tudo bem, vamos pular essa parte. Valeu, Patrícia. Obrigado por me consolar, digamos assim. Bem, com relação a esse problema, né, do som. Mas olha só, eu queria que vocês participassem, porque é como estou falando para vocês, é muito bonito, sabe? A gente aprender com ele, né? Mesmer fazia. E eu volto a dizer, por que ele fazia? Por que ele criou a tina, né? Que algumas pessoas de má intenção disseram que eram banheiras que Mesmer colocava as mulheres lá. Olha a intenção, né? De dizer isso, né? Porque eles queriam
desmoralizar a figura de Mesmer. Fizeram muitas tiras e tal, para desmoralizar o Mesmer, o trabalho do Dr. Mesmer. E então eles disseram que era uma banheira, não era banheira, era uma tina, e a tina era magnetizada previamente. Ninguém tinha contato nem com a água, eram condutos que saíam dessa tina. A água que estava dentro, sim, era magnetizada. A árvore do mesmo jeito, tanto a tina como a árvore serve, ou servia, ou serve no caso, se a gente fizer isso um dia, né, eu quero fazer, vocês, não sei se vocês querem, mas eu quero, serve para tratamento em massa. Então, os magnetizadores recebiam 10, 20 pessoas, 30 pessoas para cuidar. Um magnetizador. Ou 2, ou 3, ou 5, que é humanamente muito complicado fazer tratamento. A gente estava falando no início, estava falando sobre fadiga fluídica, né? Tem a ver com o que a gente está falando aqui. Então, eles magnetizavam previamente. Olha aqui, quantos dias ele magnetizava a árvore, né? E a forma de magnetizar. Eu queria, por favor, Iranês, se você puder ler passo a passo, que eu vou explicando passo a passo. Pode ser? Pode. Liga o microfone. Repetir? Você vai repetindo, aí eu peço para você parar para trocar ideias com vocês, tá bom? É muito longo, né, o parágrafo? É longo, mas eu acho que é importante a gente pontuar, Eu certo? digo assim, para explicar todo, é melhor assim, né, em partes, Exato, como exato. você está dizendo. Para magnetizar uma árvore, se começa por abraçar-lhe o tronco durante alguns minutos. Pronto. Abraça o tronco. Depois... Olha, peraí, Irani. Abraçar o tronco. Tá. Mas o povo vai me chamar de doido. Não tem problema não, é um doido feliz, né? Não tem problema. Você vai abraçar o tronco. Estão entendendo, pessoal? Vocês já abraçaram o tronco de uma árvore alguma vez? Eu já. Eu também. Certa vez alguém me disse que a gente abraçando o tronco, a gente recebe as boas energias da árvore. Eu não posso ver uma árvore com um tronco bem forte, que eu sinto vontade e abraço mesmo. Eu abraço. Faz muitos anos que Vocês já abraçaram... Não sabia o que era. Vocês já abraçaram um cavalo? Assim, não dá para abraçar o cavalo, né? Mas abraçar assim o tronco do cavalo, vocês já fizeram isso? Ou um cavalo, ou um jumentinho? Não, eu não. Já. Quando vocês puderem, façam isso também. Assim, o pescoço do cavalo. Façam isso também, vocês vão sentir uma energia muito diferente, é muito interessante. Mas vão para a árvore, né? Não vão viajar, não. A árvore, quando a gente faz isso, inclusive, sai do cavalo e volta para a árvore. Inclusive, no Japão, tem um chamado banho de floresta, desde 1982, que eles usam isso como uma terapia. Tá? Então, se alguém falar, ou sei lá, alguém comentar com você que você está ficando doido, ele diz, não, é porque eu fui para o Japão, aí de repente, né, vira chique, né, fica chique. Não é porque eu fui para o Japão e lá me ensinaram a abraçar as árvores, porque tem um banho de floresta e tal. Bem, a intenção aqui é magnetizar a árvore. Então, quando você está abraçando a árvore, então aí você está tanto recebendo, como você está doando energia. Então, é um ciclo, né? Fluxo e refluxo. Ok? Então, começa se abraçando o tronco. Beleza? Vamos continuar? Afaste-se depois. Opa, só um momento. Alguém... Luísa, você está com dúvida? Afaste-se depois. Durante alguns minutos. Alguns minutos quer dizer aquele momento que você abraça e você sente, sabe? Você sente. Quando você começa a sentir, né? A sentir a sua energia, porque quem é magnetizador já começa a sentir a energia nas mãos. Aí quando ele aproxima da árvore já está sentindo, mas se você abraçou, você vai sentir mais. Então, é em torno de 3, 4 minutos. Se você quiser passar mais tempo, não tem problema, tá? Só não dê um abraço rápido, porque não, eu vou fazer bem rapidinho aqui, o povo me achar que sou doido, né? Não se preocupe com isso não, desliga, deixa o povo pensar o que ele quiser. Abraça a árvore e se conecta com ela, tá? Okay. Isso pode demorar entre aspas, né? Pode aí ter um lapso de tempo de 1 minuto, 2 minutos, 3, 4,
Eu acho, pela experiência que eu já abracei, na faixa de 3 a 5 minutos, no mínimo. Mas se você quiser ficar A gente lá, sente a né? pulsação, né, Passar 10 Wagner? minutos Uma abraçado, não tem, faz pulsação bem mal não, forte. tá? Não faz mal não. Como é, Irani? A gente sente assim uma pulsação do corpo da gente bem forte na Pulsação, árvore. a respiração muda. É diferente. Faça esse, depois a gente conversa, né? Bom, Vamos lá. Eu estou beleza? fazendo, viu? Irani, Viu, você Wagner? já abraçou? Oi. Naís, não sei se você já abraçou, Inês? Não, eu estou fazendo agora. Tá fazendo Fiz agora? ontem, fiz. Fiz ontem não, fiz hoje. Ah, certo, Hoje muito pela bem. manhã, para ver se me recupero mais rápido. Beleza, exato. Então a gente abraça o tronco. Boa noite, Gilberto, seja bem-vindo. Afaste depois, Boa não é noite, isso? obrigado. Boa noite. Irani, por favor, afaste-se, né? Afasta-se depois e se dirige o fluido até a copa e desta até o tronco, Então, beleza. seguindo a direção dos ramos grandes. Então, beleza, você vai, tem um tronco, né? Então você vai e vai seguindo essa sequência, né? Você vai afastar e vai começar a magnetizar a árvore, como a gente magnetiza a gente, né? De cima da cabeça em direção aos pés. Quais são os pés das árvores? É o tronco, não é isso? Ok, pessoal? E como é que é essa magnetização, gente? Como é? Desculpe, Irani. Como é essa magnetização? Pode ser pelo olhar? Pode, mas é muito melhor pela nossa principal emissão fluídica, que é pelas mãos. Então você vai e faz, né, lá de cima da árvore pela copa e tal, e vai descendo pelo tronco até em direção à raiz, que é o solo, né? Pode continuar, Irani, por favor. Quando se tem chegado à reunião dos ramos, se abaixa até a base do tronco e se conclui por magnetizar a terra ao redor, a fim de espalhar o fluido pelas raízes e de voltar-se a levar desde as extremidades dessas mesmas raízes até o pé da árvore. Ok? E você pode fazer, se você achar interessante fazer num lado, fazer no outro, faça, não tem problema. Ok? Se você achar que só um lado resolve, eu prefiro fazer em 2 ou 3 lados, né? De certa forma, para atender, dependendo do tamanho da árvore também. E Wagner, quando ela falou assim, que ela não, quando Deleuze fala, né, para fazer de um lado e do outro, aí eu já pensei do verso e reverso, que é o nosso caso, né? Quando a gente vai atender, a gente faz de um lado, né? Do verso e reverso, mas eu acho que não tem a ver isso, não. Não, porque, na verdade, não tem nada de centro de força aí, né? O verso e reverso da árvore é como fosse um campo magnético que é circular, porque ele vai pelo troncos e vai vai assim, por fora, né? E volta pela raiz e sobe pelo tronco de novo. Entendeu? Uhum. Então é diferente do ser humano, porque na gente o que acontece, né? A energia vai do coronário, vai em direção até o genésico, não é isso? Do genésico vai para o períneo. Do períneo ele vai para trás, começa a descer pelas coxas por trás, pelo joelho por trás, pela panturrilha por trás, tornozelo por trás, pelos pés, a ponta dos pés começa a subir pela frente da perna. E ele vai subindo em direção até o períneo. Quando chega no períneo, aí ele volta para trás. E aí ele vai para trás e vai começando a subir, que é o refluxo. Ele vai começar a subir, sobe pelo Megman, né? O básico, Megman, humeral, e chega no coronário de novo. Aí fecha o ciclo. Fecha o circuito. Beleza? Legal. Beleza, valeu. Valeu. Mas na árvore é diferente. Mas nos animais deve ser mais ou menos isso também, tá, Luísa? Nos animais tem um fluxo e refluxo também, que a gente tem que prestar atenção nisso. Mas vamos lá, vamos para a árvore. Quando se tenha concluído por um lado, repete-se o mesmo situando-se no lado oposto. Pronto, foi o que a gente falou, Essa operação
Essa operação, que é questão de meia hora, deve se repetir 4 ou 5 dias seguidos. Pessoal, meia hora, tá? Não é 5 minutos, muito não, tempo, não é um passezinho de 1 minuto, não é o tempo de uma prece de uma Ave Maria, não, tá? É meia hora fazendo. Não é meia hora, é meia hora fazendo, é uma meia hora magnetizando, ok? Percebe o quanto a gente tem que estar focado? O que é que eu quero com essa árvore? Qual é o objetivo de eu magnetizar essa árvore? Porque essa árvore vai ficar energizada. Para quê? Porque eu vou cuidar de pessoas que vão chegar e vão ter contato com essa árvore. E o meu magnetismo vai estar lá potencializado com o magnetismo vegetal. O magnetismo humano vai estar potencializado no vegetal, né? Naquela árvore. Ok? Tá tudo certo? Vocês estão entendendo direitinho? Então, sim. Pode Eu fazer estou. mais do que meia hora? Pode, não tem problema. Não pode fazer é menos. Ok? Entendido, pessoal? Beleza. Meia hora e 5 dias, né? Eu só estou repetindo porque eu estou anotando aqui. Meia Como eu hora não e sei. 5 dias. Você não tem um Em livro não, cinco né, dias. Luísa? Não, não, ainda não Beleza. tenho. Não tem problema não. Depois você pede, é fácil. Meia hora e 5 dias. Vamos lá? Atam-se à árvore algumas cordas para servir de condutores. Os enfermos que se põem ao lado da árvore começam por tocá-la apoiando-se no tronco. Depois se sentam no solo ou em cadeiras, pegam uma das cordas suspensas dos ramos e a rodeiam ao corpo. A reunião de enfermos ao redor da árvore mantém a circulação do fluido. Entretanto, convém que o magnetizador renove e regule a ação de vez em quando. Para que Basta serve, para ir. para que serve as cordas, né? As cordas vão conduzir esse fluido, né? A magnetização foi feita na árvore, na árvore precisa ser conduzida de alguma forma, através das cordas, quando eles tocam nas cordas, ok? O magnetizador vai fazer o quê? Ele vai controlar. Como é que é esse controle, gente? É o seguinte, algumas pessoas, elas vão relatar que vão sentir algumas coisas, ou entram em transe, tá? Porque a magnetização é muito forte. Elas podem entrar, inclusive, no sonambulismo. Elas podem entrar em transe. E é bom ficar muito atento, porque às vezes a gente não percebe que ela entrou em transe. Bom, quem trabalha com magnetismo sabe. Você pede para a pessoa levantar da maca. A gente nota que ela não está bem. Ou seja, ela ainda está em transe. Não sei se já aconteceu com vocês. O que é que a gente tem que fazer nessa hora? Tem que voltar ela para a maca, deite novamente e você faz mais dispersivos. Não é assim? Esses mais dispersivos é para quê? É para que ela possa sair do transe. Ela está em transe. Ela às vezes não consegue nem abrir os olhos direito ou fica assim, meio que como fosse sonolenta, né? Beleza, pessoal? Então, quando as pessoas estiverem na árvore, né, com relação a esse tratamento, o magnetizador tem que ficar atento a todas elas ali, o movimento de todas elas, entre aspas, né, os processos que cada uma vai sentir, ok? E aí ele vai agir, né? Ele vai agir em cada momento desse. Então, o magnetizador, nesse instante das crises, entre aspas, aí, ele vai pegar aquela pessoa, tirar da proximidade da árvore e vai começar a magnetizar ela. Como é que a gente magnetiza? Longitudinais, né? Não é isso? Transversais, todo esse processo magnético que vocês conhecem. O ideal seria ter uma maca, mas se não tiver uma cadeira, você começa a dar os dispersivos. Tá? E observa a questão das sensações da pessoa, né? O que foi que você sentiu quando segurou? Não, eu senti uma dor na altura do abdômen. Então você vai lá fazer um tato magnético naquela área, tá? O que você sentiu? Ele vai dizer assim, não, eu senti um sono, né? Ou seja, quando ele está sentindo sono, na verdade, ele está com vontade de entrar em transe.
O corpo dele está pedindo para entrar em transe, por algum motivo. Seja por uma fobia, seja por um trauma, seja porque ele é sonâmbulo mesmo e precisa entrar nesse estado sonambulístico, que é muito bom, né? Todo transe é muito bom. Quem passa pelo processo do transe, né, por isso que diz assim, o sono magnético em si já é uma terapia. Por quê? Porque é maravilhoso você entrar nesse estado de relaxamento. Todo mundo adora, a não ser que seja magnetizado pela pessoa errada. Quando ela é magnetizada pela pessoa errada, se torna uma experiência muito ruim. E Wagner, esses dispersivos, ele preferencialmente teria uma preferência pelo chakra, o frontal, o humeral, ou não? Por todos Eu os... prefiro não falar em chakra porque assim, são escolas diferentes da nossa. Eu prefiro seguir os princípios do magnetismo. Coronário não é um chakra, não um centro de força, é o de mais Sim. alta frequência. Está tudo certo, não tem problema não. Mas, independente desse conceito, a gente sabe que a magnetização deve ser feita sempre da cabeça em direção aos pés. Ponto. Ok? Então, quando a gente vai magnetizar ou desmagnetizar, né, quer dizer, você vai, no caso, você quando está dispersando, você está desmagnetizando. Não é que você esteja tirando, não é isso, tá? Mas é a forma da gente falar que é concentrado e dispersivo, só isso. Então, você começa pelo coronário, sim, Maria Luísa, a gente não deve negligenciar tá? Eu prefiro até, inclusive, trabalhar com coronário separado, porque tem gente que faz uma dobra, né? Faz uma dobra. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu trabalho exclusivamente o coronário. Depois eu vou trabalhar os outros. Ok? Tem gente que faz uma curva assim, ó. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu, Wagner Marques, magnetizador espírita, prefere trabalhar separado o coronário. Assim como eu prefiro trabalhar separado o períneo também, né? Que é o oposto do coronário, lá embaixo, né? Então, é importante saber disso. A tua pergunta é boa, Luísa, porque a gente vai trabalhar tudo, tá? Se ela estiver sentada, beleza, trabalha o coronário lá, transversal cruzado na altura do coronário. Se ela estiver deitada na maca, também, do mesmo jeito, né? Só que a posição vai ser um pouco mais complicada, mas dá para fazer uma boa, dispersar o coronário. Eu não sei se eu atendi a tua dúvida. Ok. Beleza. Obrigada. Joia. Irani? Vou voltar aqui um pouquinho. A reunião de enfermos ao redor da árvore mantém a circulação do fluido. Entretanto, convém que o magnetizador renove e regule a ação de vez em quando. Basta para isso tocar a árvore durante alguns momentos. Também produza cuidados particulares aos que necessitam, e se entre os enfermos haja algum que experimente crise, o afaste da árvore para magnetizar-lhe a parte. Você já falou, né? Exatamente. Então, a pessoa está numa crise ali, está reclamando de dor, está sonolenta, né, quase caindo, você pega ela à parte, né, e vai cuidar dela à parte. Como é que magnetiza a árvore, né? De vez em quando. Você vai lá no tronco e toca no tronco, ok? E aí faz esse, entre aspas, esse controle do magnetismo. Eu queria que vocês falassem, né, que é uma novidade, né, um negócio bem interessante, né, colocar cordas na árvore e tal, e as pessoas segurarem, né, e fazer essa espécie de corrente magnética, né, entre as pessoas tudo embaixo da árvore. Deve ser uma experiência fantástica, né? Eu fiz uma coisa assim, não foi isso, mas foi quase, foi lá em Portugal, né, na cidade do Porto. A gente ficou em torno da árvore, eu acho que eu tenho essa foto, vou até pegar. Ficamos em torno da árvore, todo mundo, e todo mundo magnetizou a árvore. Eu não tinha ainda essas explicações de Deleuze ainda, né? Senão a gente tinha feito desse jeito aqui, né? Inclusive colocado as cordas, quem sabe, as cordas, né? Quem sabe a gente tinha tido alguns efeitos bem interessantes. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho. Ficou claro? Ficou alguma coisa complicada? O que é que vocês acham? O que é que vocês acharam, no caso? Estão dispostos Wagner, a experimentar? Oi, Esther, pode falar. Não, eu pensei aqui agora. Aí essa árvore, por exemplo, ficam esses tecidos pendurados para qualquer pessoa
A corda, né? chegar Qualquer mesmo, corda. é a corda, né? Uhum. E assim, ou quem vai tocar ali sabe que aquela árvore está magnetizada, ou Sim. não, eu posso fazer e deixar para qualquer pessoa que encoste ali, mesmo quem não sabe do que se trata, por exemplo, se for num parque ou numa praça, ou não, eu tenho que fazer num lugar reservado. Como seria isso? Se essa praça não tiver tanta gente, né, o movimento e tal, porque vão ser procedimentos que não são comuns, então aquilo assusta as pessoas, né? E é muito ruim quando tem, assim, no magnetismo, uma das coisas que atrapalha muito o magnetismo é a curiosidade. Então, o curioso a gente deve evitar nas sessões de magnetismo. Ah, Então, entendi. era bom que fosse uma casa, por exemplo, se a gente fizesse, por exemplo, uma imersão de magnetismo numa fazenda, né? Numa Uhum. granja, num local à parte, né? Que nem todo mundo tivesse acesso para evitar esses curiosos, porque as pessoas que estão ali, elas estão em tratamento ou pessoas que estão no processo do magnetismo, né? Por exemplo, pessoas que querem testar se são sonâmbulas ou não, né? Sonambulismo, tem o sonambulismo Uhum. lúcido, ou enfim, fazer esses testes pode ser feito também, usando a árvore, tá? Ok, Mas é importante demais, Esther, tu fez essa pergunta, eu achei legal, evitar curiosos, ok? certo. Ok, Não sei se eu respondi totalmente o que você perguntou. respondeu sim. Tá. Mais alguém, alguma dúvida? Lina, pode falar. Pode ser qualquer tipo de árvore, seja grande, pequena. Pode ser qualquer tipo. Agora tem algumas que são mais agradáveis, né? Tem outras que são mais complicadas de a gente ficar embaixo. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com a jaqueira, principalmente quando tem jaca, né? Manga também. Se jaqueira não é bom, não. O coco também pesa, viu? Pois é, então, assim, mas brincadeiras à parte, tem árvores que dá pra gente fazer legal, né? Tem outras Tem que uma já vai ser mais goiabeira. complicado de fazer. Oi? Tem uma goiabeira no meu quintal. Goiabeira, goiabeira. Agora, eu tenho uma goiabeira aqui em casa. Os galhos dela não são muito legais, né? Apesar de eles são muito fortes e flexíveis, tem que ser uma goiabeira bem antiga, né? Bem velha aqui, porque para o pessoal poder ficar embaixo, até facilita mesmo a goiabeira, que dá para pegar nos galhos, né? Enfim, pode se Ó, a minha experimentar. Vou ver se eu reúno aqui tem o uns 10 pessoal aqui em anos. casa para fazer o teste. Oi? A minha tem uns 10 anos mais ou menos. 10 anos. Ela já está com um É, tamanho velhinha. considerável, né? Mas a questão é o seguinte, Lino, ó, para que você vai fazer isso, né? Você pode magnetizar, tranquilo, né? A goiabeira, né? Mas, na verdade, aqui, esse processo de magnetização é para tratamento, ok? Para tratar muita gente. Quando você quer tratar muita gente, Ok, a árvore, ela ajuda a tratar várias pessoas, entendeu? entendi. Obrigado, valeu. Então, é um problema muito sério assim, a gente que é magnetizador não pode tratar muita gente. O magnetizador só tratar várias pessoas, né? Então, o que é que eles faziam? Eles magnetizavam 3 dias, quer dizer, preparava, né, aquela árvore 3 dias antes, não é isso? 3 dias, 5, né? 5 dias. 5 dias, 5 dias antes preparava aquela árvore, 5 dias, olha só, uma semana praticamente, né? Quase uma semana. Preparava aquela árvore, depois as pessoas chegavam. Quantas pessoas eram? Pelo relato que a gente vê na obra de Marquês de Prosseguir, eles tratavam 40 pessoas. 40 pessoas. Olha o tamanho da árvore que era, né? Percebe, pessoal? Então é para tratamento coletivo, para tratar muita gente. Tá? Mas aí, o que é que vocês precisam saber, né? Vocês precisam saber, vocês têm que conhecer mesmo o magnetismo, né? Tem que conhecer, porque você sabe o que é um concentrado, você sabe o que esse concentrado provoca, né? Quais são as consequências desse concentrado? Você sabe o que é um dispersivo? Você sabe as consequências desse dispersivo? Então é importante que você estude
magnetismo? Primeiro, porque as pessoas que vão passar por esse processo de ter contato com a árvore magnetizada vai precisar que você tenha um conhecimento do magnetismo, né? Que ela vai entrar em transe. Tá, entrou em transe. O que é que eu faço para tirar ela do transe? Tem que saber, né? Então você vai ter que usar as técnicas dispersivas para tirar ela do transe. Mas para tirar do transe na hora? Não, você pode aproveitar esse transe. Você pode deixar ela na maca ou na cadeira descansando. Porque aquele transe pode ser importante para ela. Percebe como é importante o conhecimento do magnetismo? Que você pode... Ai, a pessoa dormiu, olha, e agora? Vamos acordar ela. Não, tá tudo certo, vamos devagar, né? Ela dormiu, entre aspas, né? Às vezes nem está dormindo, tá? Ela está em transe. É necessário, foi o organismo dela que pediu para entrar nesse transe. Tá tudo certo ali. É importante deixar ela um tempo nesse processo, sabe? E depois você tira ela do transe, né? Como é que tira do transe? Aí sim, aí você precisa conhecer os dispersivos. Transversal cruzados, longitudinais. Se necessário for, um sopro frio na testa, na fronte, né? E ela vai acordar, entre aspas, né? Ela vai sair do transe. Beleza, pessoal? Mas ela sentiu uma dor, o que é que eu faço agora? Meu Deus, chama o SAMU. Não, você vai olhar naquela dor, você vai arrastar a dor, né? E aquela dor é importante. Ela está registrando algum problema lá. Você vai fazer o tato magnético. Percebe? Vocês estão entendendo, pessoal? Eu tô sendo assim, bem detalhista com vocês, para imaginando a situação. Como a gente estivesse aqui embaixo de uma árvore e vocês estivessem começando a sentir algumas coisas. E eu, como magnetizador, começasse a agir em vocês. É assim que eu estou pensando. É isso que eu estou passando para vocês, como se deve fazer. Percebe, pessoal? Tranquilo? Tá ótimo. Alguma dúvida mais? Gilberto, quer fazer alguma consideração mesmo? Eu estava pensando naquela colocação que você fez do fluido. O fluido vem pela frente, aí chega no genésio, dá aquela curva, desce por trás. Onde você viu isso? Eu vi num livro de Tal. Ah, é uma escola específica. Deixa eu pegar aqui para vocês assim, ó, verem. O Deleuze, assim, passa das grandes correntes. Qual é o sentido de eu fazer a lição do fluido passar pela frente e até os pés? Se ele está descendo por trás, não pela frente. É igual aquela questão, então, assim, Gilberto. É igual aquela questão, Gilberto, que Jacob muito bem explicou para a gente. Ora, se nas costas ele está subindo, então eu tenho que dar o braço ao contrário. Não. Não, porque funciona como se fosse uma bomba, né? Ele vai subir de qualquer jeito. Essa explicação do Jacob está certo, funciona como uma bomba. Mas aí nós estamos fazendo uma inversão da maneira que o fluido desce, ele faz aqui o contorno, ele desce por trás desce por trás, pela panturrilha, e vai pela frente, volta, vai para o períneo e sobe. Eu entendo assim, o fluido, como o magnetizador pensa, o processo se faz. Sim. Eu acho que aí nós não temos ainda esse conhecimento. Tem umas escolas que faz aquele emaranhado de subida, como se fosse duas serpentes, né? Aquilo ali já está ligado à Kundalina já, né? Não, mas são escolas que ensinam essa questão de fluídica. Aí eu fico pensando assim, é porque eu fiquei pensando mesmo. Não, mas é para pensar mesmo, Gilberto. Por isso que eu chamei a atenção de Luísa. Não foi, Luísa? Eu estou só pensando como é que o processo... Porque Deleuze, os clássicos, eles... Não fala de chakra. Ele não fala dessas energias, não. Eles falam dos plexos. Dos plexos. Mas não é chakra. Eram os nervos. Não é chakra. Eram os nervos. Né? Uhum. Então, aí ele diz, passe pela frente, né? Longa corrente até saída dos pés. Exato. E ele diz até, em algumas das suas leituras, ele diz assim, quando você faz passes, que você não sai dos pés
não sai até o final, tende o atendido ficar com dormência nos pés, com peso nas pernas, porque aí ele diz, você vai completa até a saída dos pés, dos dedos lá, no final, né? Pois é, então, se chamou a atenção de alguém sobre isso, o processo dessas correntes, eu acho que é uma maneira de ver, né? Apenas. Como várias correntes fazem as colocações, né? Exato. Esse processo. Mas só isso. O que foi, Luísa, que foi a primeira coisa que eu disse para você, Luísa? Eu disse, eu não gosto de falar de chakras porque é de outra escola. Não foi assim que eu comecei? Foi. Então, se a gente falou de chakras, aí eu fui falar também do movimento do energético, como é, segundo o Tao, né? A escola do Tao, que eles estudaram isso aí. Mas aí eu não gosto, por isso que eu digo para você, eu não gosto de falar de chakra, porque é outra escola, né? Eu prefiro usar o conhecimento dos magnetizadores clássicos que eles não falavam, porque na verdade eles não tinham estudado ainda, né? O chakra, essas questões de chakra, de pontos energéticos, veio depois da China. Já vem com a doutrina, né? Centros de força ou não? Não. Esse aí foi André Luiz que trouxe, mas quem ensinou André Luiz foi a escola oriental. Ele se baseou na escola oriental, não é? Esse espírito, em algum momento, ele bebeu algum conhecimento lá. Mas eu queria dizer o seguinte, olha só. Os magnetizadores não falavam de chakra porque eles não sabiam o que era isso, não tinham estudado ainda. Isso é uma escola milenar, né, do hinduísmo e também da escola da medicina tradicional chinesa. E só chegou na França no final do século XIX e início do século XX. Percebe? Então, depois é que eles começaram a inserir essa informação de centro de força, de chakra, entendeu? Que eles não chamavam nem de centro de força, né? Quem chama de centro de força é André Luiz. Mas, independente de qualquer coisa, por isso que eu não falo. Por isso que eu não falo, né? Eu não gosto de falar. Por quê? Porque tem uns radicais no nosso meio que diz assim, Kardec não falava de chakra. Ele não falava porque os magnetizadores clássicos não falavam de chakra, não sabiam o que era isso. É outra escola, né? Agora, quando chegou a acupuntura na França, como eu disse, né? Final do século XIX, início do século XX, chegou a acupuntura na França com toda a força, né? Medicina tradicional chinesa. Aí sim, eles começaram a falar de chakra. E os magnetizadores hoje, na França, que trabalham lá, falam de chakra. Uma boa. Sem medo de ser feliz. Entendeu, Luiz? Mas eu prefiro, como o Gilberto falou, preciso falar em plexo, tá? Para justamente evitar essa celeuma do nosso meio espírita, que o pessoal quer ser radical demais. É tão radical que esquece que o magnetismo faz parte do espiritismo. Parece até que é um enxerto, né? Parece até que é um corpo estranho, né? Então, na verdade, o próprio Kardec disse que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Mas, paciência. Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos continuar? Vamos. Irani? Tem-se operado e se operam, todavia, algumas curas maravilhosas nos tratamentos efetuados com a ajuda das árvores magnetizadas. De todos os meios auxiliares, é o que mais vantagens apresenta. Produz calma e, com frequência, um sono saudável. Aumenta as forças e regula a circulação. Por favor, Irani, dá uma paradinha, pode ser? Sandra, você levantou a mão? Sandra? Sim, eu estava aqui ouvindo em relação a... Sim, oi. Pode falar. Eu estava aqui lembrando, eu fui criada na roça. E aí eu aqui me lembrando e ligando, né, a tua fala, a de Leus, com o que acontecia na roça. Depois do almoço, a gente levava a comida para a roça, os pinhões se encostavam nos troncos das árvores, principalmente de joá, muito pé de joá, pé de angico, mangueira, se deitavam embaixo, encostavam a cabeça
para tirar aquele cochilo e levantava revigorado. E aí eu lembrando aqui, eu digo, então, que assim, eles saíam dali, não só refeitos pelo cochilo, mas pela energia das árvores, porque ali da manhã até o sol quente é desgastante. Aquele pouco tempo ali encostado, colocava um chapéu, colocava aqui no rosto, encostava a cabeça na árvore, saía dali energizado, para poder aguentar a lida da tarde. E faz todo sentido, você falando aí, eu ligando uma coisa com outra, poxa, coisa que eu presenciei lá na infância, mas eu jamais ia imaginar que eles estariam, e eles também inconscientes, estariam recebendo energia dessa área, né? Sandra, Você vê assim, que o pessoal, do interior, que nem as rezadeiras, inconsciente, se beneficia tanto de algumas coisas sem saber. Sandra, é um recurso, Você falando, eu lembrando da minha infância e desses acontecimentos que aconteciam. um recurso tão simples, né? Tão fácil de se fazer, né? Tão ao alcance de todos, né? Bem Puxar do seu lembrado. som, Wagner. Sandra, é tão fácil de fazer, tão ao alcance de todos, né? Isso, né? Ficar embaixo de uma árvore, uma coisa tão simples, tão básica, né? E a gente esquece desse valor, né? Por exemplo, eu moro na cidade de Campina Grande. Aqui a gente tem uma carência de árvore absoluta. É muito, muito complicado aqui a árvore. As que tem a gente arranca tudo. João Pessoa é considerada, a capital, é Ainda bem considerada que aqui é a a Cidade Paris. Verde, graças a Ainda Deus. bem, lá em João Pessoa é considerada a Paris do Nordeste, porque tem muita árvore em João Pessoa. Muita, muita mesmo, né? Eu fui para o Pará, as árvores do Pará, Sandra, no meio da cidade, são árvores gigantescas. Eu ficava olhando assim, Já ia aí falar. eu me abraçava com ela. Mas, assim, é uma coisa assim estrondosa, assim, é muito, muito bela, né? Que você não consegue nem abraçar né, o tronco direito de tão grande que... E a gente nem dá valor, né? No meio da cidade, a árvore, né? Nas praças lá, né? Na praça lá em Aqui são Belém. centenárias, né? As mangueiras. As mangueiras, enfim. Lá em João Pessoa tem uma cidade, tem um bairro, um dos maiores bairros de João Pessoa é o de Mangabeira. Mangabeira, quando a gente olha de longe, parece uma floresta, porque tem muita árvore, né? Enfim, gente, eu estou dando essa viajada aqui para a gente prestar atenção nisso, né? E também usar esse recurso da árvore, sabe? Para a gente poder ajudar as pessoas que a gente quer magnetizar. Você imagine a gente ter um ambiente onde tem árvore e a gente colocar umas cadeirinhas lá embaixo, né? E, sei lá, fazer leitura do Evangelho. Tem um livro, parece que é um livro, né? Bem bonito de Chico Xavier, que era o Evangelho da Mangueira, um negócio assim, que eles faziam embaixo de uma árvore. Não sei se era mangueira ou era abacateira, era alguma fruteira. Abacate. Abacateiro. Pois é, A sombra do abacateiro. Eu fico imaginando o quanto essas pessoas foram curadas embaixo dessa árvore. Escutando o Evangelho e recebendo as benesses do magnetismo daquela árvore. Não é verdade, gente? Enfim, é muito legal a gente valorizar, sabe, as coisas simples da vida, né? Da própria natureza mesmo, que é um remédio natural e ajuda a equilibrar a gente. E a gente vai ver aqui no texto, daqui a pouco, como isso é importante e como Deleuze ele observou, né, esses efeitos aqui. A gente vai ver. Sandra, pode falar. Aqui no Geva, assim, a nossa casa, o terreno é grande, então na frente tem 2 árvores, e como a gente não tem o auditório para que as pessoas ficar para o Evangelho é feito debaixo das árvores, e aí quando termina o Evangelho, que começa o atendimento, a gente tem um momento de terapia de leitura, ali debaixo das árvores. E quantas pessoas saem dali bem? Quer magnetizar todo mundo. Magnetizadores são poucos e são muitas pessoas que procuram. Então, tem pessoas que dizem assim, não, eu estou ótimo, não precisou ser magnetizado pelo magnetizador, né? Mas só daquela conversa de evangelho, debaixo daquelas árvores ali, faz todo sentido. Vamos lembrar que, de uma forma geral, a natureza proporciona isso, né? Se você estiver aflito, você senta assim,
procura olhar uma paisagem e começar a se conectar com aquela paisagem, você começa a olhar e você começa, se for ela real, melhor ainda. Se ela for uma imagem, você se conecta do mesmo jeito. Então, onde ela estiver, você pode pegar uma foto do Pantanal, colocar na sua frente e você, de repente, você está conectado. Você respira até o ar de lá, se você quiser. Você inspira e respira aquele ar. E pode fazer o teste. E eu tenho certeza que você vai ficar super recompensado pelo exercício. Nós é que somos mesmo distraídos de tudo, né? Na cidade a gente olha muito para as bonitezas arquitetônicas, a gente olha que prédio lindo, que vidro, não sei o quê, a gente só vê coisas, matéria mesmo. Mas a gente começa a apreciar a natureza, uma pequena rosa, uma flor qualquer, outro silvestre, né? Olhar os lírios do campo, já dizia Jesus, né? Olhai os lírios do campo, que é aquelas coisas que não eram plantadas, eu nascia lá, né? Então, se você aprecia isso, você se conecta, você fica muito bem, pode ter certeza. Agora, imagine você abraçando a coisa lá, né? Direto, contato físico. Aí é que a energia é preponderante, né? Irani, você levantou a mão? Sim. Eu estava pensando aqui, Jesus sempre evangelizou na natureza, nas árvores, né? Nas águas, quer dizer, tudo fontes de muita energia, né? Eu sou um exemplo de uma pessoa que tinha muitos problemas, né, de ansiedade e tudo, e vim para morar na zona rural, sítio, e aqui é rodeado de árvores. Quando você falava aí nas árvores, eu só pensando, quantas que eu tenho aqui? Eu tenho um cajueiro aqui com mais de 100 anos. E muitas plantas aqui no meu quintal, muitas árvores, tronco até grosso e tudo. Essa hoje eu olhando, beija-flor, borboleta, isso me transformou. Hoje eu sou outra pessoa. Quer dizer, eu estou recebendo energia, o magnetismo natural direto, né? E melhora mesmo. Tanto que as pessoas olham para mim e dizem que eu estou diferente, que eu estou com o semblante melhor, né? A aparência. Por quê? Porque eu recebo essa energia, né? Constantemente. Eu rodeada delas, pássaros, só coisa boa, só flores, tudo de bom. Então a gente sente a energia, né? E a gente melhora mesmo. Gente, ó, você sabe que a maioria de hospitais, eles fazem grandes arvoredos ao redor, né? Por conta da troca que a árvore faz para melhorar o equilíbrio da respiração, né, do ar ambiente. O Hospital do Coração aqui em Fortaleza é rodeado de eucalipto, árvores que têm 6, 8 metros de altura. É rodeado de eucalipto o Hospital do Coração aqui em Fortaleza. E o que eu quero dizer para vocês é a intenção de conexão. Porque você pode estar, por exemplo, a gente tem um sol, e as pessoas se queixam do sol, porque o sol traz doença, o sol pode prejudicar a pele, pode isso, mas você pode se beneficiar do sol, porque é uma energia natural. Como? Aprendendo a absorver o plano solar, né? Através da respiração, do contato com a pele naqueles instantes. A intenção é que é importante. Por exemplo, você pode estar rodeado de árvore, mas não dá atenção a elas. E se você dá atenção, você já absorve. É a atenção que você dá, né? Aonde estiver o teu coração, tendes o teu tesouro. É a atenção que você dá. Eu estou aqui, eu estou amando isso. Aí você absorve a energia desse amor, essa profundidade. Então é assim, no magnetismo tem muito disso. Ele não é uma coisa seca, é uma corrente que você liga a tomada e a energia passa lá e tudo, dá uma explosão.
Kardec falou muito do sui generis do fluido, que em si mesmo ele é neutro. Ele vai absorver o processo de sentimento que você coloca no fluido, né? Ele pode ser astringente. Olha aqui, ó, chegou minha... Oi, meu amor. Oi! Tá certo. É a netinha que tá... Eu tô doido para ter um neto também. O meu Rapaz, filho tem é 29 e coisa ainda não linda. me deu esse presente, rapaz. É da minha piada, mas Vovô! Pois é, quando eu estava a Wagner. falar no processo do magnetismo, é aquilo que você coloca. A energia boa, você tanto doa, como também você absorve. E na natureza tem a energia boa. Né? Assim, a música, ela pode te levar a ambientes de equilíbrio, de renovação, vai levar todo esse processo, porque ela toca o nosso sentimento. Tudo que toca o cheiro, né? Você pode viajar sentindo, fecha os olhos, você sentiu o cheiro. Isso aqui é da minha infância, vai lá para a infância, né? E tudo mais. Então, tudo bole com os sentimentos. E no magnetismo é muito primordial. Tá? E quando você estava falando a questão da árvore na praça pública, eu acho que não daria certo jeito nenhum, porque a intenção é medicamentosa, né? Você vai ter uma árvore na sua casa para ajudar as pessoas, até como experiência, né? Vamos dizer, Dá certo porque a Irani dá certo, que é fechadinho. assim, Jacó conta até essa experiência, esses fatos. Ele diz assim, muitas pessoas tentaram, deu certo, outros mataram muitas plantas, né? Então, qual é o processo? A gente não conhece a coisa. Tem árvores que são melhores condutoras, outras não. Inclusive a mangueira. O pessoal fala que a mangueira ela tem um processo diferente de respiração. As pessoas que dormem embaixo de mangueira podem ficar anêmicos. Né? Tem essa historieta aí que eu li em algum canto, e não sei se é verdade, assim, porque eu nunca dormi para... Eu gostava de brincar muito debaixo das mangueiras, né? Então, pois é, pessoal, a ideia que eu quero trazer nesse sentido todo, de tudo, é a intenção. Você tá trancado aí no apartamento. Aqui eu não tenho árvore. Tem, bota o computador e bota aí Pantanal. Aí dá aquelas fotos, dá o zoom, aí fica lá. Fecha os olhos. Procura o estado. Daqui a pouco você está lá, né, andando de barco, naquelas coisas, vendo as cobras, respirando aquele ar, porque quem vai é o Pérez. Então é isso. É saber usar as coisas. Nosso benefício da saúde. Ok, pessoal. Patrícia, tá aí, Patrícia, ainda? Patrícia resolveu nos visitar, Gilberto, hoje. Oi, tô ainda aqui, sim. Patrícia, olha, eu não falei do boneco para a gente abraçar, não foi? Sim. Agora substitua o boneco e coloca a árvore. Eu abraço qualquer coisa. Eu até meu travesseiro. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho um travesseiro enorme. Não vai ser qualquer coisa, não, porque aqui tem uns cardeiros que é meio pesado de abraçar, viu? Tem o quê? Tem uns cardeiros, uns cactos. Se você abraçar, dá problema. É verdade, é complicado. Não, mas é tranquilo. Talvez seja também aquele lado psicológico, né, da gente, que tu explicou antes, eu achei muito importante aquela explicação. Porque a força que tem um abraço, né? E há algum tempo, quando a gente estava na faculdade, eu lembro de ter lido uma reportagem a respeito da comunicação entre as árvores. Sim. Que elas fazem uma comunicação até 30 quilômetros da árvore principal,
E eu achei interessante aquilo. É como se elas tivessem Ela os tem uma neurônios. rede, ela tem uma rede pelo solo. Ah, é pelo solo, verdade, verdade, tem razão, é pelo solo mesmo. Então, se tudo é energia, com certeza a gente dissipa muito mais quando você abraça a árvore, né? Você acaba dissipando muito mais. É bem interessante isso. Obrigado, Patrícia, pela colocação. Vamos lá, Irani? Vamos. Estava bem aqui pelo meio. Não, continua no tense mesmo, no início mesmo, para a gente retomar. Começar novo. Tem se operado. Tem se operado e se operam, todavia, algumas curas maravilhosas nos tratamentos efetuados com a ajuda das árvores magnetizadas. De todos os meios auxiliares, é o que mais vantagens apresenta. Produz calma e, com frequência, um sono saudável. Aumenta as forças e regula a circulação. No princípio, prepara para receber a influência direta. Depois, continua e renova a ação. Sobretudo, é útil para ajudar a natureza e prevenir os acidentes durante a convalescença. Desgraçadamente, não pode pôr-se ao redor das árvores quando faz mau tempo, e estes tampouco servem para o caso quando permanece inteiramente suspenso o movimento da vegetação. Cuidado com a árvore, porque se estiver embaixo e cair um raio, morre todo mundo que estiver embaixo. Não? É exagerada a magnetização aí, né? Eu acho que Deus chega assim, não, vou levar aqui esse pessoal. É muito fluido, né? É muito fluido. Mas aqui, brincadeiras à parte, né? Tem umas colocações bem sérias aqui, né? Gilberto, quer falar alguma coisa? Não, é só sobre os raios. O raio se propaga pelo chão também. Ele Exatamente. mata muitos animais. A árvore pode puxá-lo, mas ela pode se propagar Ela é resistência, chão, né? E a pata por exemplo, do boi ou do cavalo, como é mais distante, a diferença de potencial é maior e eles acabam morrendo mais fácil. Por isso que se cair um raio, fica andando com o pé só. Não vai em vez de correr, não, porque se abrir as pernas, a diferença de potencial que tem entre uma perna e outra pode matar você. No fio de alta tensão é do mesmo jeito. Eu trabalho nessa área, né? Se um fio de alta tensão cair, não corra. Se você não sentir nada, fique com a perna só ou com as duas pernas, os dois pés juntos, né? Jamais caia, né? Fique no chão caído, porque é pior ainda. Nem abra as pernas assim. Quanto maior a passada, maior o choque que você vai sofrer, a descarga que você vai sofrer. Enfim, né? É morrendo e aprendendo. É o mundo dos fluidos, né? Agora tem umas questões aqui bem interessantes, pessoal. Produz calma. Ora, todo mundo, eu acho que todo mundo aqui sente calmo quando está embaixo do árvore, não sente? Que mais? Aumenta as forças e regula a circulação. Agora tem uma coisa bem interessante aqui, Irani. Ela renova a ação. O que quer dizer renova a ação? Ele diz assim, ó, recebe, né? Para receber a influência direta, então, inicialmente, aquele contato com a árvore vai ajudar na magnetização. E o mais engraçado, né? Engraçado aqui, né? Subjetivamente, é que renova a ação quando a pessoa tiver de novo o contato com a árvore. Vocês conseguiram perceber isso? É aquela questão, o mesmo efeito, não sei se o Gilberto concorda comigo, da água magnetizada. Quando a gente magnetiza a água, o principal objetivo da água é a gente magnetizar para que realmente ela fique energizada, mas outro ponto fundamental da água é renovar essa ação. Geralmente a gente não pode magnetizar todo dia, mas na hora que você tiver contato com essa água, quando você for ingerir essa água, de qualquer forma, o efeito do magnetismo vai vir junto.
Não é igual, mas vai ter um efeito ali. Ok? Então a água magnetizada também é um recurso. A árvore é excelente, é top dos top, né? O melhor que tem é a árvore, tá? Mas a água magnetizada também é muito boa. Continuar? Ok, vamos continuar. Vamos continuar. A eleição das árvores não é indiferente. É preciso excluir todas aquelas cujo extrato é cáustico ou venenoso, como, por exemplo, a figueira, o louro rosa ou adelfa, o louro cereja ou real, o sumac, arbusto do Japão, e outros já que a sua ação seria prejudicial. A nogueira tampouco me parece conveniente. O olmo, a azinheira, a pimenta, o fresno, a laranja são os que até agora se têm usado com melhores resultados. Parece-me que as árvores resinosas, como o pinho e o abeto, seriam também muito bons. Quando se quer ter em uma residência uma árvore pequena magnetizada, prefere-se a laranjeira. Olha aí, pessoal, vamos plantar laranjeira em casa, né? Eu tenho pé de laranja. Já tem, né? Eu tenho uma novinha que Tangerina. ainda não deu fruta ainda, mas eu tenho, tem 3 anos, não deu fruta ainda. Tá crescendo ainda, O meu né, tem Gilberto? mais de 10. Já deu fruto, Mas Irani? não. Vou magnetizar para ver se ela produz. Vamos continuar. Os depósitos magnéticos ou bacias são caixas cheias de substâncias magnetizadas e guarnecidas de condutores próprios para dirigir o fluido que encerram. Está aqui a maneira mais comum de construí-los. Isso aí, pessoal, são as tinas, tá? Vamos lá. Pega-se uma caixa de madeira de 2 pés de altura, mais ou 2 menos pés de grande. altura é 60 centímetros. Segundo as pessoas que se queiram reunir ao redor e cujo fundo esteja levantado 1 polegada do solo por meio de um rebordo. Coloca-se no centro, para que sirva de condutor principal, uma barra de ferro de 6 linhas e 1 polegada de diâmetro, que baixe até 2 polegadas do fundo e que sobressaiam uns 2 ou 3 pés. O extremo inferior dessa barra deverá adaptar-se solidamente a um pé de cristal ou a um bocal, a fim de que nada altere sua posição vertical. Ponham-se na caixa garrafas cheias de água ou outras substâncias magnetizáveis. Tampa-se, passando através da tampa um arame que saia 2 ou 3 polegadas, depois do qual se tombarão e ajeitarão de modo que o gargalo esteja próximo ao condutor central e se comunique com ele por meio do arame posto na tampa. Coloca-se depois uma segunda fila em cima da primeira. Se a tina é grande, pode-se pôr 2 fileiras de garrafas sobre o mesmo plano, de modo que o gargalo de umas entre no fundo das outras. Feito isso, se encherá a caixa de água com areia de quartzo bem lavada, vidro machucado e limaduras de ferro, tudo bem magnetizado. Cobre-se depois a caixa com uma tampa feita de 2 peças bem unidas e em cujo centro haja uma abertura para dar passagem ao condutor central. Isso que eu achei difícil fazer essa tina. É melhor a árvore, é mais prático, né? É complicado. Tá aqui o procedimento todinho de fazer a tina. Teve uma época que eles fizeram, tinha um programa de Carl Sagan. E Carl Sagan, ele é muito cético, né? E ele, segundo conta a história, não sei se é verdade, mandou construir uma tina semelhante a essa.
E depois ele disse que provou que não funcionava. Mas o pobrezinho do Carl Sagan, com todo respeito, né, que era um grande estudioso, cientista também, né, ele esqueceu do principal, que era magnetizar a água, né? Se não magnetizar a água, nada acontece, né? Então, ele fez o processo, né, e tal, copiou todo o processo, mas não vai funcionar. Se não magnetizar, não funciona, tá? Mas, de fato, é muito complexo, viu, Irene? Mas quem gosta de complexidade, tá aí um desafio bom para se fazer, né? Gilberto, quer falar alguma coisa? Pode falar, Irene. Não, assim, só chegar da posteridade a nossa toda essa técnica de fazer um negócio desse, né? Porque a descrição aí é pormenorizável, né? É minuciosa, né? Você pegar um marceneiro aí, ele vai compreender toda essa jogada aí de tamanho, de polegada, de pés, que você disse que um pé, você disse tipo, pé pequeno, né? O pé é 60 centímetros. O pé pequeno, se for um pé grande. Dois pés 60 centímetros. Um pés pé é uma referência. 30 Não, estou entendendo. Eu sei que pé e polegada é uma medições contagem, inglesas, né? Mas é só para mostrar assim, quanto chegar até nós essa ideia de essa tina existiu, eu tinha dúvida, né? Eu tinha, né? Existiu mesmo. Como é que faz essa tina? Está aí descrito. Mesmer também descreve, né? Como faz, se eu não me engano. Né? Também ele fala da tina também. A tina, vocês estão vendo a imagem dela aí? A tina é essa aí, certo? Observe que tem as cordas e tem os condutores aqui, ó, ligado ao centro, tá vendo? Essa tina que foi descrita. Tem algumas figuras também que remetem ao processo. E essa imagem aqui. Vocês estão conseguindo ver? As pessoas ficam em torno da tina e colocam o conduto na área que está doente. Ok? Coloca o conduto na área que está doente. Então, eles se reúnem em torno. Às vezes, colocava também cordas para interligar todas as pessoas que estavam em torno da tina. Tá? Então, são ilustrações que, só para a gente entender um pouco como é que era, né? Ok, pessoal? Vamos lá, continuar. Alguém tem alguma dúvida com relação à tina? Total, né? Muita dúvida aqui, mas tudo bem. Vamos passar porque a gente não precisa entender isso aí que a gente não vai montar, né, Gilberto? Mas quando a gente for pedir para alguém montar, a gente pode fazer essa experiência aí, quem sabe um dia, né? Mas acho que a árvore é mais fácil da gente experimentar. Irani? Vamos lá. Nos pontos correspondentes aos intervalos que medeiam entre as garrafas e a alguma distância da circunferência, deverão ser feitos vários orifícios destinados a introduzir na tina condutores de ferro dobrado e móveis, que subam e baixem à vontade, a fim de que possa dirigir-lhes sobre tal ou qual parte do corpo e passar as mãos por cima para extrair o fluido. Finalmente, se atarão ao condutor central alguns cordões de fibra ou de lã, com os quais possam rodear-se os enfermos. Aquela questão que eu falei para vocês, né? Que eles uniam todos os enfermos em torno da tina, né? E as varetas, elas eram móveis, né? De maneira que pudesse entrar em contato com a área que estava doente. Pode falar, Viu? Pode continuar, por favor. Ainda quando tudo que se tenha colocado na tina
tenha sido magnetizado de antemão, deve-se repetir a mesma operação quando é recém-construída e antes de tampá-la. A primeira vez que se faz essa operação exige bastante tempo, 1 hora mais ou menos, sendo conveniente repeti-la 3 ou 4 dias seguidos, porém, uma vez que a tina esteja bem carregada, basta para carregá-la de novo que o magnetizador tenha por alguns momentos em sua mão o condutor central. Que legal isso, né, gente? Olha que incrível. Quanto tempo a gente magnetizava a árvore? Lembram? Por meia hora, não é isso? Durante 5 dias. A árvore. Durante 5 dias. A tina a gente vai magnetizar mais tempo, não é? 1 hora, não é isso? E repete-se quanto tempo? Exige bastante tempo, 1 hora mais ou menos, de 3 ou 4 dias. Exato. Repetidas, 3 ou 4 dias. Então a gente magnetiza com ela aberta, né? Mas depois que fecha, depois desse tempo que a gente já magnetizou, basta segurar no condutor central, não é isso? Para reativar, no caso, ou remagnetizar, digamos assim, né? Dar o Tá reforço. tudo religado, né? Reenergizar, isso. Todos. Não sei se as tinas cheias de água se carregam melhor de fluido magnético do que as que só contêm no intervalo da garrafa vidro machucado, limalhas de ferro ou simplesmente areia. Porém, o que se pode assegurar é que essas últimas são mais ágeis e mais cômodas e, por essa razão, lhes daria preferência. Aí uma indicação prática do mestre Deleuze para a gente. É difícil impedir que a água se escape da tina, podendo romper-se com o tempo. A tina será carregada sempre pelo mesmo magnetizador. Opa, olha aí, detalhe importante. Ok? A tina é daquele magnetizador. A tina de Mesmer era de Mesmer. A tina de Marquês de Pessegui era de Marquês de Pessegui. Ninguém tascava a mão. Assim como as varetas que eles usavam. Eles usavam vareta que às vezes não precisa para não tocar nas pessoas, né? Começaram a falar mal porque o magnetismo e tal. Então, para Mesmer não tocar, ele usava algumas varetas, seja de metal, seja de vidro, para conduzir o fluido, em vez de tocar. De ferro. Aqui vai. Continua? Sim, alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não? Ok. Eu não sei se eu vou saber se esse nome aqui é francês, eu acho que é o nome. Segret de Nantes. Tem colocado uma tina no meio de 4 árvores magnetizadas que se comunicam entre si através da tina, por meio de cordas, havendo obtido muitas vantagens com essa construção. Tenho posto entre as árvores um teto de rastrojo, resíduos da colheita, que põe os enfermos à brufa. O Marquês de Tissard havia feito o mesmo nos tempos de Mesmer. Aí as recomendações que eles faziam e as experiências, né, gente, que eles faziam, né? Interessante demais, não é? Criar as árvores magnetizadas junto com as tinas. Olha que incrível, né? Volto a dizer, pessoal, isso era feito para poder tratar muita gente. Uma árvore dava para tratar de 40 a 50 pessoas. Uhum. Era muita gente, né? Lógico que não tratava assim, não era só tocar na árvore, não, né? O magnetizador tinha que... Ele era parte integrante do tratamento, né? O magnetizador entrava em ação quando as pessoas tocavam na árvore. Do mesmo jeito na tina também. O magnetizador entrava em ação quando tocava nos eletrodos, a pessoa começava a sentir alguma crise, alguma coisa. O magnetizador entrava em ação ali, levava ela para uma maca, para uma cadeira e começava o atendimento. O atendimento é o quê? Os passos dispersivos, longitudinais, né? Transversais, por aí vai. Continuando. Limitar-me-ei ao que levo disso com respeito aos grandes depósitos magnéticos, porque somente se recorre a eles quando se quer fazer uma cura numerosa,
o que supõe que se tem muito tempo livre e que se consagra ao magnetismo. O que se encontra nesse caso deve-se procurar nas principais obras publicadas sobre o magnetismo e estudá-las detidamente. Então, Deleuze faz uma abordagem aqui, mas existia obras, aí cabe a gente procurar, né, dos magnetizadores clássicos que falavam detalhadamente sobre isso. Entretanto, uma garrafa grande cheia de água magnetizada, provida de uma barrinha de ferro que atravesse a tampa e forme na saída uma curva de 3 a 6 polegadas, terminando por um botão, é um pequeno depósito que mantém a ação do magnetismo e que pode ser muito útil. O magnetizador carrega de vez em quando essa garrafa sem destampá-la. Então aqui dá para a gente fazer essa experiência, não dá, gente? É mais fácil. Não é mais fácil? Em vez de fazer a tina. Então cada um de nós aqui vai pegar uma garrafinha. Eu já estou pensando na garrafa aqui. Tem aquelas garrafas de azeite. Vocês usam azeite, né? De oliva. Então aquelas garrafinhas, ela tem uma tampa metálica, não tem? A gente perfura aquela tampa metálica, bota uma vareta, né? Bota uma vareta. Aqui eu tenho uns condutos de cobre aqui. Mas é fácil da gente conseguir. Eu boto uma vareta lá e a gente magnetiza a água, né? E vê esses efeitos no nosso cobaia, né? No nosso paciente. Pede para ele entrar em contato, para ver se você tem alguma coisa. Vareta de ferro Pode ser cobre, pode ser ferro, ou metal que você encontrar. Geralmente o fio de cobre é mais fácil a gente comprar, né? E ele não oxida metal, tanto. né? O metal, o ferro já oxida. A não ser que ele seja galvanizado, mas... Ou até um pavio, viu? Pode ser um pavio, aquele punho de rede, né? A gente fura, bota o pavio, porque também a lã, ela conduz. E a lã é mais flexível, né? Pode fazer o teste com a lã também. Só que a lã, como ela vai estar em contato com a água, ela vai acabar escorrendo, né? Porque ela vai ficando encharcada e ela vai saindo a água. Talvez a lã não vai funcionar, não vai dar certo, não. É melhor pegar o conduto mesmo de metal, no caso de cobre, né? Enfim, vamos fazer essa experiência, quem sabe, né? Continuando. Poderia ser de alumínio também, né? Sim, alumínio também. Só que o alumínio ele não é tão resistente, né? Esse alumínio, se você dobrar ele 2 ou 3 vezes, ele acaba quebrando. Se ele ficar fixo, beleza. O cobre ele é mais ele consegue, ele é mais resistente mecanicamente falando, né? Para você moldá-lo, enfim. Aí só coloca no furo da tampa e deixa. Aí você tem que magnetizar a água. A água que está dentro da garrafa, você vai magnetizar ela, certo? Entendeu, Guilherme? Aí para que vai servir essa água magnetizada? Para você fazer algumas experiências. Por exemplo, você está tratando o joelho de uma pessoa. Tá? E aí você não faz uma imposição, não faz ali um concentrado, né? Ora, se você magnetizou a água com aquela propriedade de agir no joelho daquela pessoa, na hora que você tocar o condutor no joelho, entendeu? Então, se funcionar, o nosso assistido, provavelmente, ele vai sentir uma dor, porque é como um grande concentrado, entendeu? Aí se ele sentir uma pequena dor, é até bom. É bom entre aspas, né? É bom para provar que tá tendo efeito. E depois você faz o arrastamento, né? Entendeu? É uma experiência para a gente fazer, né? Estou tendo umas ideias aqui. Ô, Wagner, não sei se eu entendi direito. Então, quer dizer que pode tirar o condutor, digamos, da tina, né? Onde estava, e tocar com o condutor no joelho, como você falou, foi isso? Você tem a garrafa, você tem a garrafinha, aí você furou aqui e colocou o condutor. E aqui tem a água, né? Você magnetizou a água para aquela pessoa, o magnetizador, para aquela pessoa que vai chegar. Porque esses tratamentos é para você fazer antes, né? Você faz a magnetização antes, vai fazer na hora porque o assistido vai ficar esperando, não vai ter sentido, né? Vamos supor que a pessoa está chegando de viagem, aí vou adiantar aqui meu serviço, vou magnetizar
essa água aqui com a intenção de que eu vou colocar o condutor aqui, quando o condutor de cobre, no caso, né? Pode ser outro metal. Quando eu tocar no joelho dele, o condutor, o fluido magnético que eu forneci aqui para a água, ele vai ser direcionado para o joelho quando houver o toque. Entendeu, Inês? Uma coisa que eu não entendi, quer dizer, eu já li várias vezes, eu estou lendo esse livro pela segunda vez. Quando a gente faz tanto na tina quanto na árvore, quer dizer, eu estou falando o que ele diz aqui, vê se eu entendi. Quando eu magnetizo uma árvore, você diz de 40 a 50 pessoas tocam na árvore, tocam nos condutores para se curarem, né? Para o tratamento. Aí eu queria saber o seguinte, porque a gente está adaptado, eu no caso, a magnetizar para um determinado fim. Por exemplo, eu estou magnetizando isso daqui porque fulano está com tal doença, né? Numa árvore, como é que faz essas pessoas, cada um tem o seu problema, como seria essa intenção? Olha só, né, mas aí a historinha da intenção, a gente vai ter que mudar algumas coisas, né? Porque senão não dá certo, né? Vamos ver se você vai Porque eu não posso magnetizar uma árvore como um combo. Olha, quem tocar aqui vai ficar bom, seja lá de que for. Vamos levar para o seguinte conceito. Kardec fala no item 71 do Livro dos Espíritos. Aquele que tem mais fluido pode fornecer para aquele que mais precisa. Lembra disso? Sim, com certeza. Perfeito. Tá tudo certo aí, não tá? Tudo bem? Aí bom, você magnetiza uma árvore. Oi? Diz. Eu digo tudo bem por enquanto, né? Não, Só vou tudo bem, entender o tudo bem. resto. Pronto. Isso aí você concorda, né, com Kardec? Com certeza. Pronto. Aí é o seguinte, você magnetiza uma árvore. O que é que você quer com isso? Eu quero tratar 50 pessoas. Tá. Eita, mas são doenças diferentes. Bom, para mim não interessa. Como não interessa? Não interessa, porque eu vou magnetizar a árvore, ela vai ficar energizada. Porque eu tenho magnetizado quantos dias? Eu magnetizei essa árvore nas 5 dias. Naquele processo. Tá? E quando essas pessoas chegarem, cada uma vai sentir na doença que está sentindo. Se eu tiver com problema no joelho, meu joelho vai começar a latejar. Se eu tiver tiver um problema nos rins, meus rins, se der uma crise de rim, né, pode até aumentar a dor. Percebe? Se eu tiver, por exemplo, com problema de sono, não estou conseguindo dormir, estou com esse déficit de sono, eu vou entrar em transe na hora. Tem que segurar, inclusive, senão a pessoa cai. Você está entendendo, Naís? Sim, então, cada um vai agir de acordo com o que precisa. Por isso que ele fala na crise, né? Então, a crise seria easy. A crise é justamente esses comportamentos, a dor, a pessoa cai ciscando ali, tem uma crise mesmo, tem as convulsões, né? Que eles chamavam de convulsões. Entendi agora. Obrigada. Aí você pergunta assim, Naís, por que a gente não vê isso hoje? Porque o pessoal não tem tempo para estar magnetizando árvore, né? O pessoal não quer mais dar uma magnetização de 1 hora, né? Hoje a gente quer em 1 minuto resolver tudo, né? E, sinceramente, é muita fé, né? Em 1 minuto. Enfim. Não vou dizer que é impossível não, tá? Mas é isso. Eu não sei se vocês entenderam. O pessoal ficou claro para todo mundo? Beleza? E Naís, consegui, assim, de certa forma, explicar como é que é o processo, tá? Ficou mais claro? Ficou. Eu ficava sempre em dúvida. Quando eu li a primeira vez, eu dizia, puxa, como é que então isso aqui é um milagre, sabe? Quando eu li a primeira vez, Naís, eu não acreditei. Eu também não acreditei, não. Pois pra falar é. a verdade. Mas quando a gente começa a estudar e começa a ver aonde é que está o sentido da coisa. É tanto que eu não achei interessante nem as árvores, nem a tina de Mesmer. Não achei interessante porque eu achei descabido, entendeu? Para o que eu aprendi junto com o Jacó. Então, também descabido. Mas para eles, para os magnetizadores clássicos, principalmente da época de Mesmer,
Eles queriam que tivesse a crise, né? Tanto, isso levou, inclusive, Mesmer a falar isso, né? Ele falou, ele disse, ó, não existe cura no magnetismo sem crise, porque eles magnetizavam muito e as pessoas entravam em crise de todo jeito, era muita magnetização, entendeu? E Então, até por causa disso também, né? Por ter que entrar em crise para poder aí eles tratavam, eles tratavam. né? Não é? Realmente, né? Só que Deleuze fez uma crítica a isso nesse livro, História Crítica do Magnetismo. Esse último livro que a equipe do Jacó traduziu, né? Tu já recebeu o teu, né? Tu estava comprando, né? Não comprei, não. Quando eu terminar de ler esse aqui, é que eu vou comprar o outro, porque eu Certo. estou com a mania de comprar e não ler. Não, mas esse livro Um de monte de magnetismo, livro para ler. esse livro de magnetismo, com certeza você vai ler todos. Mas nele, inclusive o Deleuze critica Mesmer por isso, entendeu? Que ele, ele, ele diz que não há necessidade da crise, entendeu? Mas é porque ele passou mais tempo, foi. E Mesmer para Deleuze foi um bom tempo, né? Deleuze, Mesmer morreu em 1815, né? Deleuze publicou esse livro 10 anos depois, 1825. Então ele já tinha progredido bastante. Os sonâmbulos já tinham ensinado muita coisa para os magnetizadores. Foram os sonâmbulos que contribuíram no conhecimento do magnetismo. Deleuze diz isso. Frase dele. Isso. Foi uma revolução. Os sonâmbulos foram uma revolução no magnetismo, porque eram os magnetizadores trabalhando e os sonâmbulos dizendo, não faça assim não, faça assim é melhor, faça assim. Por exemplo, certa vez Deleuze estava magnetizando, só um momento, Luísa. Certa vez Deleuze estava magnetizando a água e o sonâmbulo disse assim, o que é que você está fazendo na água? Aí Deleuze disse, eu estou magnetizando. Se você já terminou. E aí Deleuze começou a ver, né, que não precisava passar muito tempo. Bastava de 3 a 5 minutos, no máximo, para magnetizar uma garrafa. Um copo, 1 minuto só. Não foi um achismo. Foram sonâmbulos que viram o processo acontecendo. Em loco. Na mesma hora. Tá? Luísa, pode falar. E Wagner, é só que você falou da questão sobre Kardec colocou quem tem mais fluido. Pode doar para aqueles que estão precisando. Qual foi o Livro dos Espíritos, item 71. 71? Ele faz um apontamento, né, embaixo, faz uma nota de rodapé. A nota de rodapé, onde ele fala sobre isso. Ok, obrigada. Nada. Dê uma lida aí, por favor, e dê um retorno para a gente. Depois, tá? Tá, obrigada. Mais alguém? Patrícia. Wagner. Saudade, né, Patrícia? Você tem a aula toda para você. Ai, gente, que legal. Tô adorando. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao que a Inês falou. Inês, a respeito da intenção. Eu, quando vou fazer alguma coisa, eu coloco sempre uma intenção, e aí eu cuido para não modificar o meu pensamento na hora, para não interferir, sabe? E agora que o Wagner estava comentando como é que funciona isso, essa questão da intenção. Por exemplo, assim, quando eu vou fazer, às vezes eu estou fazendo pulseiras com cristais, e aí eu coloco a música de acordo com a necessidade da pulseira, sabe? Da pessoa que vai utilizar a pulseira. Se for para prosperidade, se for para saúde, se for para amor. E eu cuido com os meus pensamentos para não misturar os meus pensamentos negativos ou de alguma forma, porque eu acreditava que a gente tinha que colocar a intenção no que você estivesse fazendo. Que também é uma forma de magnetismo, porque eu achava que também seria uma forma de magnetismo. Patrícia, tu tá falando de uma questão que é magnetismo para magnetismo avançado, né? Aonde eu quero chegar? Existem cristais onde você usa nos pontos de acupuntura. Agora você imagine pegar esses cristais, ou mesmo a semente, que tem gente que usa semente, não é?
se você usasse essas sementes ou esses cristais dos pontos da como é que dá o nome? Aurélio, não sei o quê. É uma terapiazinha de colocar os cristais na orelha, né? Auriculoterapia, vai. Auriculoterapia, obrigado, Maria. Auriculoterapia. Aí você coloca aqueles cristalzinhos. Beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Você deve colocar aqueles cristais, Patrícia, desse jeito que tu tá falando. Tem que ser com intenção. Tem que ser... Porque na hora que você coloca a intenção, você magnetizou ele. E o processo dali energético que está acontecendo na orelha, ele está sendo também energizado, ele está também agindo na energia da pessoa. Percebe? Aí você fala da música, sim. A música ajuda o magnetizador a firmar o pensamento e colocar aquela energia, a devida energia que você quer trabalhar. Parece muito místico, mas não é não, gente. Ora, você vê que o poder da música é tão grande que tem pessoas que, né, tem terapia usando música, né? Então, tudo isso a gente pode somar, né? Tem um livro que eu sou doido para comprar, um livro em francês. Eu tenho que ir lá para a França para comprar esse livro. Um dia eu vou, se Deus quiser, né? Um dia eu serei rei, como diz um amigo. Já fui para o Porto, para chegar na França bem pertinho, não é só pegar o trem. Parece ser fácil, né? Mas tem um livro lá que tem um magnetizador que ele usa as agulhas de acupuntura e ele usa a magnetização nas agulhas de acupuntura. Imagine Você isso. sabe que a gente fez esse teste com os cristais de auri não sei o que, como a menina disse aí, esse nome é difícil que só. Também Auriculoterapia. Auriculoterapia? É. Pronto, olha. Sabe com quem? Natália está fazendo. Ela fez em mim. Ela fez em mim quando eu estava aí, tu lembra? Pronto, antes de você chegar, um dia ela falando, eu digo, Natália, você é cristais, porque tu não magnetiza. Aí ela não sei magnetizar, não. Isso eu não sei magnetizar, porque ela viu muito pouca coisa de magnetismo, né? Aí eu digo, venha para cá uma tarde para a gente fazer. Aí ela veio e a gente fez a magnetização exatamente para usar numa amiga da gente, entendeu? Aqui a auriculoterapia faz com sementes, não é com cristais, não. Também tem com sementes. E você pode magnetizar também, Esther. A semente também uma... Tanto o cristal como a semente é orgânico, melhor ainda, né? Não que o cristal não seja bom, o cristal é bom também. O cristal também é bom. Foi muito interessante, sabe? Agora é porque Natália, ela começa, eu fiquei com raiva, porque eu começo uma pesquisa, eu quero fazer a pesquisa, eu quero ver o final da pesquisa, não adianta fazer com duas pessoas, entendeu? Mas aí ela, não, que dá muito trabalho, porque tem que magnetizar, porque não sei o que, mas lá Aí eu digo, então deixa para lá, para mim tem que ser muito certinho. Uma pesquisa tem que ser muito certa. Não tem achismo. Mas no futuro teremos outras pessoas que podem ajudar. Né? O Marília quer falar? Isso, queria só também, se for conveniente, assim, um pouco da contribuição nessa área da auriculoterapia, até porque também é minha área de trabalho. Sim. E eu tenho, Inaís, um pouco um trabalho de observação e prática com as sementes magnetizadas e as não magnetizadas. Eu separei um grupo de fumantes, né? O pessoal está querendo de tabagismo, como a gente chama lá no grupo, e aí, sem que eles soubessem, eu separei metade do grupo recebendo as sementes com magnetismo e metade do grupo sem magnetismo. Né? E assim, o pessoal que recebeu o grupo com as sementes magnetizadas, digamos assim, que o tratamento em média são 6 semanas, a maioria entrando para a 4ª semana já tinha atingido o objetivo, né? Porque o trabalho com o tabagismo tem aquele adesivo da nicotina, então muitos já tinham deixado de tomar, inclusive de pegar o adesivo. E o grupo que estava recebendo a aurículo, a semente com
sem o magnetismo, estava na quinta semana entrando na sexta, ou seja, tenha resultado, mas um pouco mais tardio, ou dentro do programa que a gente trabalha, que a gente funciona. E aí agora eu estou fazendo com os cristais radiônicos, que também é outra proposta, para ver se tem uma aceleração, né, desse ganho, desse tratamento. E aí, em breve, eu darei notícias aqui para vocês. Mas é muito bom. Beleza. E eu queria, Maria, se você puder, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu agradeço. Tá sem som, pai? Se você puder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu agradeço para a gente pegar esses dados, entendeu? E poder, porque quando a gente fala em palestra e tal, entendeu? Falar, se você permitir, lógico, né? Nada, é um prazer. E citar seu nome, né? Porque eu não vou dizer assim dizer na palestra assim, da minha cabeça aqui, né? Eu estou criando, não. Tem a pessoa e dizer seu nome, que trabalha com isso, assim, 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 e tem esse resultado assim, experimento vocês também, né? É porque a questão é essa, não é questão de acreditar, é a questão faça você também, né? Experimente você também. Esse é o grande pulo do gato, né? Se Marília tiver tudo anotadinho, entendeu? Feita a pesquisa, isso é fantástico. Muito importante. É fantástico. Sim, tenho sim. Porque assim, sabe, Marina, inclusive separe, porque a gente pega, por exemplo, essa questão, né, da radiônica e tal, então faz um com radiônico, faz um com magnetismo, faz um sem nada, e aí pega os dados, né? Uhum. E também porque o grupo do tabagismo, assim, até pela Organização Mundial de Saúde, o que é que eles adotam, assim, é protocolar que você, a palavra também não é essa, mas assim, que o assistido, que o cliente tem até 6 meses de cada ciclo para sair da crise ou deixar o vício do tabagismo, certo? E aí, você não atingindo isso por desistência, reminiscência, que seja qual porque tem que ter um engajamento da pessoa, não é? Isso. Aí você retoma do zero, entendeu? Então, assim, eu tive algumas desistências, a gente lá na equipe, no grupo, teve algumas desistências, sim, óbvio. Mas dentro do processo protocolar, do nível, a gente pegou eles do zero, tipo assim, você é fumante ou amarelha. E aí não depende, não importa se você fuma há 30 anos ou se você só fuma um mês, e qual seja o motivo desencadeante, se trauma, enfim, postura, né, que muita gente antiga fumava porque achava bonito. A ideia é que você tem 6 meses para isso, certo? Você pode fazer mais de 6 meses? Pode, mas ele está sempre dentro do protocolo designado, digamos assim, da Organização Mundial de Saúde. E aí a auriculoterapia, dentro das práticas integrativas, foi uma de baixo custo, obviamente, para a gente, né, que é o Sistema Único de Saúde. E, enfim, tem profissionais, eu e uma outra colega que tinha essa capacitação, e a gente, confesso que foi um start, assim. Eu tenho meu grupo de atendimento e minha colega também. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui o grupo. A ideia da gente era só agilizar o processo. Daqui a pouco a gente pensou, tipo, peraí, eu posso fazer um grupo com magnetismo e a gente vai separar esses indivíduos sem magnetizar para a gente ver a resposta, né? Sem que eles tomem ciência, porque ficava, por que fulano melhorou mais do que eu? Então a gente não quis deixar isso enfim, né? A gente não quis fazer essa comunicação, ainda que agora pro diretor da UBS a gente relatou, e aí ele também quer fazer um trabalho, né? Enfim, para o município. Com relação a isso, né? A gente vai concluir aqui o estudo, já é 1h39, 1h40 do estudo, mas com relação a isso eu ainda poderia te dar uma dica, se você aceitar, que é usar o sono magnético, né? E o toque no frontal. O sono magnético, você pode usar o sono magnético se for permitido lá, e se tiver preconceito, você usa a hipnose, né? Porque às vezes o pessoal não usa, não permite usar passes magnéticos, né? Que é aquela movimentação de mãos e tal. Aí se não permitir, aí você faz a hipnose, coloca a pessoa em transe, né? E deixa ela deitadinha na maca. Você usa a maca lá? Sim. Aí bota ela deitadinha na maca durante
durante mais ou menos uns 10 a 15 minutos. E você vai fazer um toque no frontal com intenção, porque o frontal, essa área do frontal, tá ligado à vontade, sabe? Da pessoa, quando às vezes a pessoa quer deixar as drogas, deixar a bebida. E aí, quando você coloca ele em transe e dá esse toque, com essa intenção, entendeu? De dar uma força, né? Na questão da. Porque essas pessoas, a pessoa quer deixar, mas não consegue, ela não tem. Ela compromete a vontade dela, né? E o livre-arbítrio, como diz Allan Kardec. Então, quando você toca aqui, com essa intenção, você vai dar essa força para ele deixar, entendeu? Para ele continuar engajado no processo. E você vai ver que as pessoas que vão ter recaída vai diminuir mais ainda, se você usar esse processo em conjunto com a auriculoterapia e esse recurso todo, entendeu? Mas aí depois eu passo para você os detalhes, como você pode fazer um teste pelo menos com 5 pessoas, sei lá, para que você tenha bons resultados, tá bom, Maria? Combinado. Beleza. Irani, a gente ficou aonde? Nós ficamos aqui no segundo parágrafo. Alguns magnetizadores. Tá. Página 68. Ok, tá bom, não tá? Ou você quer continuar Tá até bom. meia-noite? Não, já tá tarde, já. A Tayane e a pessoa que veio você só estava na calçada. dar a bênção, né? Não, a Já calçada a gente vamos vai pra abrir agora. calçada. Eu vou fechar aqui a gravação, né? Para não registrar. Tayane veio só para fofoca. Eu vou sair, que eu não sou Ela fofoqueira. ama Não, não Sai, sei não, viu? tem um recado. Espera ainda. Aí tem um Não, peraí, recado. mas quer botar o recado registrado na gravação? Não, né? Não. Pode. É para cortar até eu entrando e falando, Tá interrompendo bom. vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta-feira, né? Que dia é? Quinta-feira que vem? 21. Dia 21. Então até o dia 21, pessoal. E agora a gente vai para calçada.